Uma aeronave com um disco em cima e sem asas. Olhando isso voar, parecia até um disco voador. Mas como é que esse avião, o Nemeth Parasol, funcionava? Será que ele realmente não tinha asas? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Mais um vídeo da série Aviões Sem Asas. E hoje eu vou falar do Nemeth Parasol, um avião lá da década de 30. Mas antes de continuar, só lembrando para você se inscrever no Aero se ainda não é inscrito, engajar na nossa campanha Aero 1,5 milhão de inscritos, convidando um amigo para se inscrever também. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você puder. E lembrando da loja do Aero também, além de camisetas, a gente tem vários produtos legais de aviação. Clica no link depois que o vídeo acabar para você dar uma olhada. Se a gente pegar projetos de aeronaves entre os anos 20 e anos 30, parecia tudo meio maluco, porque a aviação estava começando, estava se desenvolvendo, então todo tipo de ideia aparecia. E aqui no Aero eu já falei de vários aviões dessa época, ideias muito esquisitas, que infelizmente algumas não deram em nada, outras acabaram servindo como base de aviões que aí sim foram para frente e desenvolveram um novo tipo de aviação. Muitos inventores famosos desde os primórdios da aviação contribuíram bastante para o desenvolvimento de aeronaves, como o próprio Alberto Santos Dumont. Santos Dumont é um exemplo de sucesso que contribuiu imensamente para a aviação, mas vale lembrar que muitos inventores dessa época, dos anos 10, 20 e 30, não tinham muito conhecimento do que estavam fazendo e acabavam desenvolvendo coisas que realmente não iam para frente. Só que por mais que tivessem inventores e engenheiros aeronáuticos daquela época com muita vontade, com muito conhecimento para desenvolver novos projetos, existia a questão de investimento. Então muitas aeronaves acabaram não indo para frente ao longo da história toda da aviação, não só daquela época, por conta de falta de dinheiro. Um exemplo disso é o Lippisch-Dornier Aerodyne, que eu fiz um vídeo já nessa série de aviões sem asas, e outros tantos que acabaram se perdendo no tempo por conta de falta de dinheiro. Muitos desses projetistas, como o Santos Dumont, por exemplo, tinha a ideia de criar aeronaves pessoais. Uma aeronave que você pudesse guardar em casa, decolar e pousar em qualquer lugar para facilitar a locomoção. Em vez de se movimentar por meios terrestres, o meio aéreo seria muito mais rápido, muito mais eficiente. O Santos Dumont desenvolveu, por exemplo, o Demoiselle, que era exatamente essa ideia. E ao longo da história, outros tiveram essa mesma ideia, como é o caso do Stephen Nemeth. O Nemeth era um aviador, instrutor de voo lá dos anos 20 e anos 30, na região de Dayton, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Mas além de se dedicar como instrutor de voo, ele começou a querer criar algumas coisas, inventar aeronaves diferentes, principalmente com a característica de poder guardar em casa um avião pessoal. Naquela época, se a gente pegar os aviões, as asas, eles tinham uma envergadura muito grande, então guardar um avião dentro de uma garagem, por exemplo, era praticamente impossível. Alguns aviões até vieram com a ideia de dobrar as asas para ocupar menos espaço. Para resolver esse problema de espaço, o Stephen Nemeth resolveu criar esse novo tipo de asa. Uma asa redonda, que parecia uma bolacha, lembrava um guarda-chuva, que nem parecia que ia funcionar. Era um negócio bem diferente de qualquer outra coisa que já tinha sido feita. O desafio era fazer algo que gerasse sustentação, mas ocupasse pouco espaço para poder ser guardado em qualquer lugar. Vamos lembrar que o Stephen Nemeth era um projetista. Na verdade, ele era um instrutor curioso que desenvolveu essa asa. Ele não construía aviões. Para fazer isso, ele precisava de ajuda. E para isso, ele recorreu aos alunos da Universidade de Miami. Foi esse pessoal, pegando o projeto do Stephen Nemeth, que construiu o primeiro modelo de asa redonda. Então, até aí já dá para entender que não é que esse avião não tinha asa. Ele tinha asa, mas ela era diferente de qualquer outra asa que já existiu até então. Para fazer isso, eles pegaram um avião que já existia, o A1 Argo. Esse era um biplano para 2 pessoas, com um motor radial de 7 cilindros e 115 HPs, construído pela Alliance Aircraft Corp. Essa empresa fez esse avião na década de 20, mas ela acabou falindo em 1930, principalmente por causa da crise de 29. Ao todo foram construídas 20 unidades do A1, e esse avião já tinha como ideia principal ser uma aeronave para lazer, um avião para o proprietário poder voar com a família. Então era um biplano de fácil pilotagem que qualquer pessoa poderia operar. Esse avião voava a uma velocidade de 125 milhas por hora ou 200 quilômetros por hora, o que era bastante coisa para um avião daquela época. Mas ele tinha um problema, uma envergadura de 8 metros, ou seja, era muito grande para caber em qualquer lugar. E era exatamente esse problema que o Nemeth queria corrigir.
Com esse projeto de asa redonda do Steven Nemeth, os estudantes lá da Universidade de Miami resolveram pegar esse modelo do A1 Argo, tirar as asas originais e só colocar a asa redonda em cima. Mas todo o resto da aeronave seria mantida. O comprimento do avião era de 6,15 metros, isso manteve a mesma coisa. Só que com a nova asa, eles conseguiram reduzir quase que pela metade a envergadura. A asa redonda tinha um diâmetro de 4,5 metros. A maneira que essa asa foi colocada é o que gerou o nome também do Nemeth Parasol. Parasol é um tipo de posição de asa. Existem 4 tipos de posição de asa, basicamente. A asa baixa, que é a asa que está bem embaixo da fuselagem, a asa média, ou seja, está no meio da fuselagem, a asa alta, que fica bem em cima da fuselagem, e a asa parasol, característica de vários aviões daquela época, que fica acima da fuselagem. Tem esse espaço entre a fuselagem e a asa com essa estrutura. Por isso que ele recebeu o nome de Nemeth Parasol. Se a gente olhar essa asa, dá para perceber que na parte de trás, no bordo de fuga dela, tem uma espécie de flap e também os ailerons para poder fazer um movimento de rolagem. A asa tinha uma boa eficiência aerodinâmica, afinal de contas não tinha ponta, porque era uma asa redonda. E uma coisa que gera bastante arrasto na asa, nessa superfície aerodinâmica, são as pontas. Então isso foi eliminado e aí essa aerodinâmica foi melhorada. E essa asa tinha uma área tão grande que fazia com que a sustentação fosse muito boa. Então esse avião poderia voar melhor em baixas velocidades. Estolar era até difícil por conta desse formato de asa, e se ele tivesse uma pane de motor, desceria muito suave, parecendo um paraquedas funcionando. E esse avião poderia voar realmente bem devagar por conta desse formato de asa, cerca de 25 milhas por hora, ou mais ou menos 40 km por hora. A adaptação desse avião com a nova asa aconteceu em 1934, e quem fez o primeiro voo foi o próprio Steven Nemeth. Afinal de contas, ele era piloto e ele fez essa criação, então tinha que voar a sua criatura. Só que naquela época, quem visse um avião desse com uma asa redonda voando, ia facilmente confundir isso com um disco voador. Quando Nemeth voou com esse avião, ele conseguiu passar ainda a velocidade do avião original. De 125 milhas, ele voou a 135 milhas, que dá um pouco mais de 215 km por hora. E foi nesses voos que o Nemeth percebeu que o stall era bem controlável, muito fácil de sair, e que a velocidade mínima chegava aí 25 milhas por hora e que ele poderia fazer uma aproximação bem segura no caso de uma pane de motor. O voo do Nemeth Parasol fez tanto sucesso que a notícia foi parar em vários jornais da época, em mídias como a Modern Mechanics e a Popular Science, dizendo que esse avião voava muito bem e poderia pousar em qualquer lugar. Porque quando a gente diminui o tamanho da envergadura do avião, além dele ficar mais fácil para ser guardado em um hangar ou uma garagem, ele pode pousar também em qualquer lugar e pode ser transportado facilmente. Com esse voo de teste bem sucedido, o Nemeth Parasol passou a ser a primeira aeronave do mundo a voar com sucesso com esse tipo de asa redonda. Como Steven Nemeth era instrutor de voo, ele relatou para os jornais da época que qualquer pessoa com uma aula prática de 30 minutos seria capaz de voar esse novo avião. Como o negócio foi um sucesso, voou muito bem, era fácil de voar, seguro, então a gente deveria estar vendo aviões com asas redondas em peso hoje em dia voando por aí. Mas não é isso que acontece, a gente não vê nenhum avião com essa característica voando hoje. E por quê? O que aconteceu com o Nemeth Parasol? Apesar de ser um avião aparentemente seguro, estável, fácil de pilotar, na aviação uma coisa muito importante é o dinheiro. E naquela época as empresas não estavam disponíveis para investir num novo projeto como esse. Lembrando que isso aconteceu logo depois da crise de 29, então as fabricantes de aeronaves estavam com o olhar voltado para outro lugar e não para um novo projeto de alguém que não tinha tanta experiência em desenvolver aeronaves desse tipo. Foi justamente por falta de investimento, por falta de interesse das empresas, que o Nemeth Parasol acabou não indo para frente e ficou só no protótipo. Mas nada que é desenvolvido na aviação passa em vão. Esse avião Nemeth Parasol acabou contribuindo para o desenvolvimento de projetos futuros, como o VOT 173 Flying Pancake, que eu até já fiz vídeo aqui no Aero explicando, e outras coisas que foram surgindo depois. Então isso mostra que não basta um projeto funcionar, sem investimento ele acaba não indo para frente. Quem sabe aí futuramente a gente vê alguma aeronave desse tipo, mas com as novas tecnologias e outras coisas, dificilmente alguém vai querer fazer um avião com asa redonda.
Mas essa é a história do Nemeth Parasol, mais um avião supostamente sem asas, mas a asa é esse negócio redondo em cima do avião. Então esse avião tem sim asas, mas a gente quis colocar ele nessa categoria porque é uma asa nada convencional, bem diferente de qualquer outra coisa que você já viu. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de comentar se quiser acrescentar alguma coisa ou sugerir novas pautas. E se você até agora, assistindo esse vídeo, ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo e se inscreve, porque a sua inscrição é muito importante para fazer o canal crescer, manter a gente produzindo os vídeos que a gente sempre faz aqui 3 vezes por semana. Beleza? E não deixa também de conhecer a loja do Aero, tem camisetas, outros produtos de aviação como garrafa térmica, tem bolsa térmica, agora para o verão, chinelo, várias coisas legais. Então entra ali, link tá aqui na descrição. É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.